Olá, amigos ouvintes da Divulgar, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma reflexão. Nosso autor, Richard Simonetti, sou apaixonada por esse autor. O título da reflexão de hoje, Os Pobres. Está na revista O Reformador, de março de 2017, páginas 10 e 11. Eu já li eu sempre costumo ler, estudar um pouco a reflexão antes de trazer para o ar. E eu tenho certeza que vocês vão adorar essa reflexão. Bem interessante. Richard Simonetti é fora de série, né? Eu sou suspeita de falar. Eu sou apaixonada por esse autor. Vamos ver como é que ele começa a reflexão de hoje. Conta Cornélio Pires curioso episódio ocorrido num banquete do Nordeste, com a presença de homens ricos e poderosos. Ante a alta mesa, alguém se lembrou dos pobres. O dono da casa, um coronel nordestino, falou: "Muito bem lembrado, precisamos mesmo pensar nos pobres." Esse fato se deu, esse diálogo se deu no meio de um banquete, como vocês veem aqui logo no início, né? Um banquete entre homens ricos e poderosos. Alguém lembrou dos pobres. E olha como desenrolou essa história. Erguendo a taça de rico champanhe, acentuou: "Proponho, portanto, um brinde. Viva os pobres." O dono da casa, né, o coronel. Acompanham em coro os convivas. Viva! E todos comeram felizes. A par do lado pitoresco, bem de acordo com a índole do famoso humorista caipira, temos nessa história o registro lamentável realidade própria do mundo de provas e expiações, em que vivemos, orientado pelo egoísmo, a lamentável capacidade de ser humano em conviver com a miséria alheia, sem que as carências do próximo o incomodem. Imaginem o espanto de gerações futuras desbruçando-se sobre nosso tempo, quando a Terra estiver promovida ao mundo de regeneração. Será que não sabiam, não tinham noção de que jamais teríamos na Terra felicidade legítima enquanto a legítima fraternidade não irmanasse todos os homens dispostos a ampararem-se mutuamente, tornando suave as dores e completas alegrias? Certamente sabemos, pelo menos sabem os que aceitam Jesus por Mestre e Senhor. Significativas ordens, as suas orientações a respeito. Lucas capítulo 14, versículos de 12 a 14. E dizia também ao que o tinham convidado: "Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles se tornem a convidar. E te seja isso recompensado, mas quando fizeres um convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensados te será na ressurreição dos justos." Repetindo Lucas capítulo 14, versículo 12 a 14. Complicado, não é mesmo? Mas vamos continuar. É que os valores evangélicos ainda constituem para nós um ideal sublime, que esbarra sempre em nossa convocação imediatista. A tendência de conjugarmos o verbo de nossas ações na primeira pessoa do singular.
Então, primeiros parágrafos que a gente vê aqui, nós não costumamos fazer isso, fazer um jantar, um almoço, um lanche, convidar os pobres. A gente convida os amigos íntimos, que tem mesas fartas em casa também. Ali a gente come do melhor, bebe do melhor. Os empregados ficam lá na cozinha. Quando sobra é que eles comem, se não sobra eles ficam com fome. É assim que a gente faz. E aos olhos de Deus, como é que fica essa situação, né? Ou então, quando nós fazemos, logicamente que toda regra tem sua exceção, mas costumamos fazer nesse mundo de provas e expiações o seguinte: a gente vai fazer uma oferenda de servir quentinha para os mendigos, os pobres, para os espíritos, as pessoas menos agraciadas de condição financeira. A gente chama televisão, a gente chama mídia, a gente divulga da Ibope. Falei isso numa reflexão passada, que nós costumamos fazer selfie. Enquanto Jesus fala, dá com a mão direita o que a esquerda não vê. E volto a dizer, logicamente, que toda regra tem suas exceções. Mas na maioria das vezes é assim que nós agimos. Nós somos egoístas e orgulhosos. A gente não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, uma boa noite. A gente chega e entrega quentinho. Eu pergunto, como é que você está de saúde? Como é que está a sua família? Bate no ombro assim, oi meu irmão, como é que vai? Lá de cima a gente joga a marmita. Eu vi uma cena dessa hoje na televisão. Pessoal de Pernambuco que estão passando por uma situação muito complicada, e eu vi um caminhão-baú sendo filmado, as pessoas distribuindo quentinhas. As pessoas que estavam distribuindo quentinhas, elas chegavam na porta do baú e faziam assim. Jogava lá embaixo, aparava quem quisesse. Sem menor sentimento de amor, de solidariedade ou de caridade. Vou lá matar a fome e vou chamar a televisão para mostrar que eu fiz essa caridade. Assim que a gente faz. Continuando. Impraticável, por exemplo, na atual conjuntura social, imitar o exemplo da primitiva comunidade cristã, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 e 35. Antes de dar continuidade a essa leitura, a gente vai ter tempo bastante. Ontem foi um dos dias também que eu presenciei uma cena que eu fiquei sorrindo. Não sorrindo achando bom. Eu fiquei tão nervosa e tão fora de mim que eu fiquei sorrindo. Não tive outra atitude, eu não sei sorrir. Estava na porta de um hospital aguardando o Uber. E nessa porta do hospital, num certo determinado ponto, tem um senhor, um funcionário que fica na portaria para te orientar para onde você vai. Na porta de uma emergência. E chegou um carro, uma pessoa, com uma senhora e uma garota. Essa pessoa, a maneira como ele desceu do carro, me chamou a atenção. Numa prepotência, numa arrogância, que o pisar dele no chão deixava isso muito claro. Porque como ele se sentia superior a tudo que estava ao redor dele. E aquilo me chamou a atenção e eu acompanhei ele com o olhar. Ele chegou na frente do rapaz, do funcionário do hospital, e passou para ele a chave, entregou para ele a chave do carro. Como se ele fosse manobrista. E ele disse, não senhor, eu não posso sair daqui, eu estou sozinho. O senhor, por gentileza, leve o seu carro aqui pela esquerda e deixe no estacionamento, depois o senhor retorna por aqui. Ele não disse muito obrigado, ele não disse boa tarde, ele não disse até logo, ele virou nos calcanhar, com o mesmo andar, entrou no carro e saiu. Meu Deus, eu fiquei assim, meu Deus, como é que ainda pode ter um ser humano na frente de um hospital,
Chegando com pessoa familiar seu doente, tomar uma atitude dessa. Ser tão prepotente, tão arrogante. É por isso que a gente está sofrendo ainda. Continuando. Não havia entre eles necessitado algum. Lá no jantar onde foi oferecido, quando estamos falando sobre o jantar, não havia entre eles necessitado algum. Pois todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés do apóstolo, e repartia-se a cada segundo sua necessidade. Isso, esse parágrafo que eu li, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 e 35, onde ele fala: impraticável, por exemplo, na atual conjuntura social, imitar o exemplo da primitiva comunidade cristã, como está em Atos do Apóstolo, capítulo 4, versículo 34 e 35, onde ele fala: não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada segundo a sua necessidade. Era uma vida legitimamente comunitária, a partir do desprendimento individual em favor do bem-estar coletivo. Se já constitui Hércules desafio à disposição de convidar os pobres para os nossos banquetes, impensável será dispor dos nossos bens em favor do bem comum. A primitiva comunidade cristã foi belo ensaio, realizado por espíritos superiores, herança sagrada, à espera do amadurecimento da humanidade, para que os disponhamos ao esforço a cada se refere Michel Posky em Poemas para rezar, numa bela e instigante oração. Essa noite, Senhor, estou com medo. Estou com medo porque teu evangelho é terrível. Ouvir anunciá-lo é fácil, e ainda relativamente fácil não se escandalizar com ele, mas é bem difícil vivê-lo. O poema para rezar, uma bela instigação à oração. Continuando o poema. Tenho medo, Senhor, tenho medo de ficar satisfeito com a minha vidinha honesta. Tenho medo dos meus bons hábitos, tomo-os por virtude. Tenho medo dos meus pequenos esforços, dão-me a impressão de estar indo para a frente. Tenho medo das minhas atividades, fazem-me crer que estou fazendo dom de mim. Tenho medo das minhas sábias organizações, considerando-as sucesso, retumbantes. Tenho medo da minha influência, imagino que vai transformar as vidas. Tenho medo dos meus donativos, que encobrem o que não dou. Tenho medo, Senhor, pois há pessoas que são mais pobres do que eu, há seres menos instruídos que eu, menos evoluídos, menos confortavelmente alojados, menos aquecidos, menos renumerados, menos alimentados, menos privilegiados, menos amados. Tenho medo, Senhor, pois não faço bastante por eles. Não faço tudo por eles. Seria preciso que eu desse tudo. Seria preciso que eu desse tudo até que não houvesse mais um só sofrimento, uma só miséria, um só pecado no mundo. Então, Senhor, seria preciso que eu desse tudo, o tempo todo. Seria preciso que eu desse a minha vida. Esse poema ele encaixa perfeitamente no momento que nós estamos vivendo, nesse mundo de provas e expiações, onde estão acontecendo as catástrofes. Meses atrás foi em Petrópolis, em Salvador, agora na Grande Recife. E nós temos medo do que possa vir pela frente.
Mas lendo esse poema, nós temos medo de ficar satisfeito com a nossa vidinha honesta. Nós somos acomodados demais. Aqui tá bom para mim? Tá, beleza. É assim que a gente pensa. Ah, não, essa história aí não é minha. Cada um vive a sua história. Eu estou falando para vocês agora o inverso do poema. Seres menos instruídos que eu tive oportunidades, talvez eles tiveram e não aproveitaram. Menos evoluídos, que pena, eu já reencarnei mais vezes e aproveitei minhas oportunidades. Menos aquecidos, não posso fazer nada, não priorizo as coisas, não pensa no inverno, é igual a cigarra e a formiga. Menos remunerado, eu estudei para isso, para ter um bom emprego e ter uma boa renda. Menos privilegiados, eu sinto muito. Nasci em berço de ouro. Menos amado. É assim mesmo, cada qual com seu cada qual. Exatamente assim que nós pensamos. Precisamos mudar esse nosso pensamento. Precisamos olhar para o lado. Por isso que eu contei há poucos instantes a história que eu vivenciei na frente do hospital em que eu fui ontem. E eu vi o quanto que nós ainda estamos atrasados. A pessoa desceu do carro como se ao redor dele não existisse um ser humano, um irmão dele. Ele era o Deus Todo-Poderoso naquele ambiente. Se pudesse jogar um tapete vermelho para os pés para ele pisar, seria melhor. Então isso me prova que ainda estamos arrastando corrente. Quando a gente vivencia essas cenas, eu fiquei tão nervosa que eu fiquei sorrindo, comecei a sorrir. E eu fui lá, depois eu fui lá onde o rapaz disse, não te preocupa. Ele é menos feliz do que você. Porque as pessoas, quando são felizes e quando vivem no amor de Deus, eles não tomam essas atitudes. E é isso. Vamos meditar sobre tudo isso que nós conversamos hoje. Mais uma vez, obrigada pela audiência, obrigada por estarem me acompanhando, por estarem me permitindo dividir essas experiências e essas reflexões com vocês. E a minha gratidão será eterna. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.